a gente começou a notar muita gente indignada, né? Revoltada com a possibilidade do Zubeldia perder o cargo dele. O próprio Zubeldia já não deve estar dormindo mais direito, né? O travesseiro dele deve estar lotado de espinho, ele deve levantar de madrugada para tomar água, para pensar um pouco na situação dele. Tá? Então, assim, se realmente não é a solução ideal para o São Paulo Futebol Clube, porque a solução ideal para o São Paulo está muito distante, é quase utópica de acontecer. Por quê? A gente teria que trocar o presidente, teria que trocar toda uma diretoria, né? Que transformar o São Paulo no seu quintal, que transformar o São Paulo num palco político, preocupados apenas em perpetuação de poder dentro do São Paulo Futebol Clube. Os resultados falam por mim, não sou eu que estou falando da boca para fora. É só olhar o resultado que essas últimas administrações conseguiram no São Paulo. Portanto, é aquilo que eu falo para vocês. Se o presidente não vai sair, porque tem um monte de beijamão lá que vai manter ele, né? Tem um monte de gente que recebe benesses e para manter ele, para justamente não criticar ele, e ele tem na mão dele, e vocês sabem muito bem quem é, todo mundo que ele precisa para se manter no poder. Se isso não vai mudar, eu não posso deixar o São Paulo se arrebentar, porque tem um treinador que faz cagada, né? Criticar o treinador não significa que a gente isenta o presidente, a diretoria, todos fracos, omissos, incompetentes e por aí afora, de tudo aquilo de ruim que causa o São Paulo Futebol Clube. Nós sabemos que 80% das mazelas, dos problemas que tem o São Paulo, são oriundos dessa diretoria e das outras que vieram. Portanto, é o seguinte, há de saber separar o joio do trigo. Se eles não vão sair, se eles não vão renunciar, se eles não vão ser impeachmentados, vai sobrar para o treinador, meu irmão. Eis o futebol. E quando eu falo do treinador, eu não isento o elenco vagabundo que a gente tem. Não é vagabundo de técnica, é vagabundo de atitude. Tá? Então, é mais ou menos esse o cenário do São Paulo Futebol Clube. Vamos lá, vai mandar o elenco todo embora? Não vai. O presidente vai sair, essa tranqueira de diretor de futebol vai sair, Muricy não faz nada, Ramalho vai sair, Rui contrata e vende de costa, vai sair? Não vão. Então eu não vou ficar discutindo em cima de nuvem, né? Em cima de coisas que beiram o impossível no momento. Portanto, a discussão vai centralizar no Zubeldia e pelo trabalho que ele faz. Né? Não, eu estou montando o time agora. Não, você não está montando o time, Zubeldia. Esse time é o mesmo time que você terminou o ano. Entrou o Oscar e entrou o Enzo. Ou seja, dois jogadores que vieram para melhorar. E eu quero acreditar que tenham esse poder de melhorar o São Paulo. Você não mudou um time inteiro. Você não perdeu o jogador titular. Saiu o Rato, para mim uma tranqueira. Saiu o William de maneira vergonhosa. Saiu o Moreira de maneira vergonhosa. Né? Saiu um ou outro jogador aí que nem titular do São Paulo Futebol Clube era. Então, assim, qual é o problema, Zubeldia? Qual é o problema dessa instabilidade? Lembrando que você não ganhou os 5 últimos jogos do final de 2024 e você só se classificou diretamente para a Libertadores, não pelo seu trabalho, não pelos jogadores. Você se classificou diretamente porque o Botafogo e o Flamengo ganharam os campeonatos e a gente subiu na tabela. Ponto final, há de se encarar essa realidade. Portanto, não dá para vir dar desculpas, né, de que está arrumando o time. Beleza, você ganha do Curica, você goleia o Mirassol, e aí você me empata, você me apanha do Santos, que estava se arrastando, você me empata com Inter de Limeira com um jogador a mais, você me perde do Bragantino com um jogador a mais. Então, assim, como é que você justifica isso? Será que o seu time tinha que estar muito mais arrumado do que está? Para você não apanhar do Bragantino com um jogador a menos? Para você empatar com a Inter de Limeira, que era a lanterna do campeonato? Então, assim, não existe justificativa. Você ganhou da Portuguesa porque você colocou lá no desespero o Rian e ele fez um gol no último minuto, senão você não tinha ganho da Portuguesa. Você ganhou de 1-0 do Guarani no Morumbi. Ponte Preta meteu 2 no final de semana. Será que está tudo errado a gente criticar o seu trabalho? Sabe o que você tem que fazer? É só você responder.
É só você botar esses caras para jogar. É só você arrumar o time. É só você não fazer cagada, deixar o Alan Franco no banco e colocar o Sabino, por exemplo. Então, assim, me ajuda a te ajudar, Zubeldia. Né? Eu sei que todos os males do São Paulo Futebol Clube não são ocasionados por você. A gente sabe muito bem quem causa os males do São Paulo. Só que, de novo, bem-vindo ao futebol. Vai trocar a porra do treinador se a porra do treinador não funcionar, não fazer a coisa acontecer. É muito simples. Senão nós vamos ficar discutindo em mudança de mentalidade da direção, que quer que tenha uma cartilha, que o jogador, que o treinador... Espera um pouquinho, se você for aceitar ou estiver aceitando aquilo que a diretoria determinar, você é pior. Além de treinador fraco, você é bunda mole. Ou será que você precisa desesperadamente de emprego? Poxa vida. Então, assim, não dá para isentar o Zubeldia. Como? Criticar o Zubeldia não significa que a gente não sente a lenha nessa diretoria omissa e incompetente. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, ex-universo do São Paulo de começo de ano, né? A gente vai para o céu, goleia o Curica, a gente vai para o inferno, empata com a Inter de Limeira com um jogador a mais, apanha do Bragantino com um jogador a mais. É difícil isso, né? Essa oscilação, como é que você está arrumando esse time? Eu não consigo entender. Até porque o seu time basicamente titular, que jogou na terça-feira, fez aquela meleca em campo, né? Um time que vive de chuveirinho, um time que não tem a mínima atitude. Estou preocupado com o Oscar muito reservado lá do lado esquerdo. Eu acho que o Oscar tem muito mais talento para ficar livre. Mas eu acho, apesar do Luciano não ter jogado nessa partida, que você não quer atrapalhar o espaço de atuação do Luciano, né? Que é o teu queridinho. Queridinho de um monte aí. Então, assim, se você não arrumar esse time, se você ficar fazendo média com o jogador, se você fizer média com essa merda dessa diretoria que a gente tem, você vai cair, meu irmão. Como caiu o Crespo, como caiu o Diniz, como caiu o Rogério Ceni, como caiu o Carpini. Esse monte de treinador que caiu. Porque a mentalidade do São Paulo não vai mudar. Se não tiver alguém de peito ali, alguém que encare, como o Dorival fez, e eu não sou fã do trabalho do Dorival, mas o Dorival trouxe um título importante para o São Paulo. Como o Dorival fez? O Dorival trancou lá a portinha lá da entrada do campo e deixou os dirigentes de fora e conversou com os jogadores. Aqui é com a gente. Vamos resolver a gente aqui. Porque se depender desses tranqueiras aí, nós estamos fodidos. Os caras nem salário em dia pago. Né? E não me veio com esse papo, hein? Ah, Rony, você trabalharia sem receber o seu salário. Esse papo furado pra mim. Os caras ganham R$500 mil. Eu sou um bosta que ganha, sei lá, eu quanto salário mínimo, porra. É diferente pra mim do que pra esses caras. Eles que segurem a peteca deles, porque eles vão receber com juro e correção ainda por cima. Portanto, se comportem como jogadores do São Paulo e tenham responsabilidade. Estão falando do Tite, velho. Meu Deus do céu, hein? Ontem eu brinquei lá no grupo. Qual é a ligação histórica que tem o Tite com o São Paulo Futebol Clube? Daqui a pouco eu vou falar no final do vídeo, só se eu não esquecer, né? Lógico. Mas estão falando do Tite, cara. Eu fico imaginando às vezes, eu não sou fã do trabalho do Tite, não. Já achei o trabalho do Tite interessante, mas depois da Copa do Mundo, ele babando o ovo lá pro elenco, ele deixando o elenco fazer o que ele bem entendeu, se mostrou, para mim pelo menos, né, infelizmente nesses últimos tempos, um treinador exatamente igual aos outros. Pois bem, isso é uma outra questão. Eu fico tentando entender por que o Tite, né? A diretoria de repente fala, um cara mais maduro, um cara mais experiente, um cara que conversa com o jogador no Flamengo, foi uma bosta, né? O cara que põe ordem, né? O cara já quase foi treinador de São Paulo lá atrás. O Tite mesmo conta, né? Que ele pediu um salário alto, deu uma cartada no São Paulo, o São Paulo falou obrigado. E ele ficou esperando, desesperado, o São Paulo ligar para negociar e não ligou. Ele não foi treinador de São Paulo. Enfim, vai ter pró, vai ter contra, um monte de coisa. Você sabe o que é interessante disso? E eu fico pensando no que os caras do São Paulo podem estar pensando, e eu pensei nisso um pouquinho. Talvez o Tite tenha aquele desenho, né? Gente, sem delírio, tá? De um treinador que não vivia um bom momento, um treinador questionado, que passou a ser questionado, um treinador que o pessoal falava que era pé frio, você já deve falar, já deve lembrar do que eu estou falando, e que chegou no São Paulo meio caladinho, meio por baixo, pôs ordem na casa e transformou o São Paulo num gigante
no começo dos anos 90. Não estou comparando Tite a Tele Santana. Óbvio que não estou fazendo isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, me parece, talvez, que a ideia dos dirigentes do São Paulo, se é que eles pensam, né, que a ideia dos dirigentes do São Paulo é esse repensar de uma história construída, né? E talvez essa imagem do Tite ela tenha esse conteúdo de um cara que está em baixa hoje, um cara que conhece futebol, eu não tenho dúvida disso, né? Não sei se seria o treinador ideal para o São Paulo, nem pensei nisso, porque eu estou esperando o Zubeldia reagir, né? O Zubeldia reagir, parar de passar a mão na orelhinha, jogar o cabelinho para trás, parar de fazer pressão em arbitragem, né? E parar de usar calça leg também, como diz o meu irmão Xandão, e realmente ser um treinador do São Paulo Futebol Clube. Colocar em ordem essa bagunça que esses jogadores aí que você anda de mão dada, Zubeldia, que vão te levar pro buraco se você não reagir. Tá bom? É isso daí. Ô, Ronê, o que o Tite tem de ligação histórica com o São Paulo Futebol Clube? O Tite, meus irmãos, estava no time do Guarani, meio campista, lá na final de 86, lá em Campinas, que o Careca catapimba! E eu estava lá de trás do gol, meu irmão Silva estava lá, meu irmão Benincasa estava lá, meu irmão Alex Alemão estava lá, galera, Charlão, meu irmão Charlão, estava todo mundo lá assistindo. E por isso que o Tite tem essa ligação histórica para o São Paulo. Foi vice-campeão jogando pelo Guarani. Ronê Altieri, São Paulo, Raiz na área, um abraço, tamo junto.